Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. FedEx desaba 22% com freada da economia. CEO fala em recessão global. Essa notícia é interessante porque a FedEx divulgou uma prévia dos seus resultados na semana passada e os resultados não foram bons e a gente vai entender um pouco do que está acontecendo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que daqui a um mês, dia 18/10, a gente dará início para a última turma de 2022 do Price Strategy Program, um curso bem completo sobre precificação, onde a gente vai abordar o ferramental de precificação, a gestão de valor tanto do cliente quanto para a empresa, assim como a gente vai utilizar pricing para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso muito rápido, 3 semanas, 2 encontros por semana, via Zoom à noite. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da última turma de 2022 do Price Strategy Program. Vejo vocês lá. Bora! Então vamos lá. Bom, as ações aqui da FedEx sofreram bastante aí na semana passada, principalmente por causa da divulgação aí de um resultado muito ruim, né, no trimestre que terminou agora em agosto, que eles divulgaram. Então, ó, só para mostrar para vocês a queda da ação, até antes da divulgação, a ação estava sendo tradeada ali a uns $204, quase 205. E aí depois da divulgação ela já abriu aqui, ó, a 156, fechando aqui a 161, uma queda de 21,4%. O que aconteceu com os resultados? Vamos entrar na notícia? Depois eu entro aqui na prévia do resultado que eles divulgaram para o mercado. Então vamos lá. A FedEx reportou um trimestre fiscal bem abaixo da expectativa, com a freada na economia global, acertando em cheio a operação da companhia, e disse que terá que fazer um programa profundo de corte de custos. Então, o que aconteceu? Bom, a FedEx ela divulgou um guidance para o mercado no início do ano fiscal, que foi o que começou agora em julho, agosto, setembro. Junho, julho e agosto. Perfeito. E aí o que aconteceu? Esse primeiro trimestre ele ficou muito abaixo do que eles tinham divulgado como expectativa de resultado. E aí eu expliquei isso na aula de sábado para o General Business Program, para uma turma de General Business Program, que o guidance ele é um guia, como o próprio nome diz, para os analistas de equity fazerem os modelos de valuation. E com esse modelo de valuation, com a expectativa que a empresa tem dos seus próprios resultados, você consegue projetar free cash flow futuro, trazer a valor presente ao custo médio ponderado de capital, e aí você tem uma expectativa de valor justo aí da operação, consequentemente da ação. Quando você divulga um resultado muito abaixo do que você tinha colocado como expectativa, aí obviamente você tem que reprecificar ou refazer todo o modelo, e aí você vai ter uma nova precificação. Dado que o resultado foi muito abaixo do que eles tinham colocado como guidance, aí o efeito a gente viu ali quase 22% de queda. Perfeito. O que aconteceu? Então vamos lá. A receita com as entregas de e-commerce nos Estados Unidos ficou $300 milhões abaixo das projeções apresentadas pela própria empresa em junho. Olha que interessante. Então, em junho eles divulgaram um guidance e já erraram ele agora em setembro. Então, ó. Já as operações na Ásia e Europa tiveram um resultado 500 milhões abaixo do previsto. Então é aquele negócio, né? Você dá um guidance para mercado e aí você não pega esse guidance de longe ainda, nesse caso, né? Muito abaixo. E aí o resultado na ação é imediato. Legal. E outra coisa que deixou eles bastante preocupados foram as margens. O top line caiu e a margem operacional também. Então, ó, FedEx informou que o lucro por ação caiu 21% no trimestre encerrado em agosto, na comparação com o igual período do ano anterior. A expectativa do mercado era uma alta de 18%. Então imagina, você está esperando 18% de subida no lucro por ação e aí você teve uma queda de 21%. Então está justificado aqui, ó. Vamos entrar aqui nos resultados só para mostrar para vocês aqui como que foi. Então, ó, quando você pega aqui o primeiro trimestre, aí comparando o fiscal 2022 com esse ano fiscal 2023, a receita foi de 22 bilhões para 23,2. Então, um crescimento ali até que acima de 10%, mas muito abaixo do que eles tinham como expectativa. E aí vem a margem operacional que caiu bastante. Então, ó, eles tiveram um lucro operacional de 1,4 bilhões em 2022, caiu para 1,19. Então, a receita cresceu pouco, menos do que eles tinham como expectativa, e a margem foi lá para o chão. E isso daí mostra uma perda de performance operacional absurda.
que foi, né, os impactos nas unidades de negócio? Então, o mais representativo de receita deles é o que eles chamam de FedEx Express, que é a parte de logística de entrega. Perfeito. Então, isso daqui andou de lado. Tinha sido 11 bilhões aqui de receita em 2022, foi 11 bilhões e 100 nesse trimestre aqui de 23. Legal. E o lucro operacional desabou, foi de 567 milhões de dólares para 174 milhões de dólares. A segunda maior unidade de negócio aqui é a Ground, que é aquela parte de entrega, né, com os caminhõezinhos, etc. Né? Então, passou de 7,7 bilhões de receita para 8,2. Esse teve crescimento. Mas o lucro operacional ele andou de lado. A margem caiu bastante. Mas o lucro operacional foi de 671 para 694. E aí depois a gente tem a parte de fretes. Né? O fretes também cresceu um pouquinho, foi de 2,3 bilhões para 2,7. E aqui a margem melhorou, foi de 390 para 671. Então você percebe aí que a margem operacional cresceu bastante e o lucro também. Tá? Mas como ele representa pouco aqui em termos de receita, consequentemente isso não traz um impacto muito positivo aí para o negócio. Perfeito. Né? Só para vocês terem uma dimensão do que está acontecendo com a FedEx, o ano de 2020 e 2021, principalmente com a aceleração do e-commerce, fizeram com que os resultados da FedEx acelerassem. Né? Então foram anos muito bons, né? 2020 e 2021. Vamos dar uma olhada aqui. Só que 2022, o ano fiscal de 2022, ele já mostrou uma certa desaceleração em relação ao ano anterior. Então, em termos de receita, o ano fiscal de 2021 foi de 84 bilhões de dólares contra 93,5. Então aqui vocês viram um crescimento relevante aqui de top line. A margem operacional ela andou um pouco de lado e teve uma pequena queda, foi de 7% para 6,7%. Legal. O lucro caiu bastante, né? Ele caiu de 5,23 bilhões de dólares para 3,83. Legal. Então a gente já percebeu aqui que o ano anterior, que terminou ali em junho, ele já teve uma queda aí de margens operacionais e margens de lucratividade bottom line expressivos. Legal, tá? Quando você pega aqui o que mais impactou na margem operacional, você pega aqui todas as linhas de receita, legal? E aí você vê aqui toda a parte de custos e despesas. Vocês estão vendo aqui que a parte de combustível cresceu 77% de um ano para o outro, que é o que a gente viu, né, do petróleo, e todos os seus derivados, que cresceram bastante aí em termos de cotação de mercado, e isso obviamente impactou fortemente a base de custos e despesas aqui do negócio. Então aumentou 77%, o que fez, obviamente, a margem operacional cair bastante. Perfeito. E outra coisa que a gente já tinha visto aqui no ano anterior foi o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, eu peguei aqui um histórico desde 2018. Então, eles tinham gerado aqui 4,6 bilhões em 2018 de fluxo de caixa das atividades operacionais, passou para 5,6. Aí, no ano fiscal de 2020, que fechou ali no começo de 2020, foi 5 bilhões e 97. E aí, ó quanto que aumentou o fluxo de caixa das atividades operacionais no ano fiscal de 2021. Foi para 10 bilhões 135. E aí no ano fiscal de 2022 já deu uma pequena desacelerada, 9 bilhões 832. E aí com esse primeiro trimestre muito ruim, a expectativa é que esse fluxo de caixa das atividades operacionais caia vertiginosamente. Consequentemente, a projeção de free cash flow futuro também vai diminuir bastante e isso vai impactar no valuation do negócio atualmente. Perfeito. O que o CEO já anunciou para tentar reverter esse resultado? Então vamos lá. Os resultados frustrantes da FedEx indicam uma freada na atividade econômica, particularmente no e-commerce. Mas a empresa também está sob pressão de investidores ativistas para melhorar as suas margens operacionais, o que, segundo analistas, contribuiu para amplificar a queda das ações. E a gente viu isso demonstrado aqui nos financials da companhia. Vamos lá. O CEO, o Raj, ele disse que a FedEx congelou a contratação de novos funcionários, vai fechar 90 escritórios e deixará no chão parte de sua frota de aviões cargueiros. As entregas aos domingos também serão reduzidas. Então, eles já começaram a implementar um plano profundo de aumento, né, de eficiência
visando reverter esse resultado ruim, cortando bastante despesa. Então é isso daí que eles vão fazer. E várias unidades no mundo inteiro vão sofrer, né, com esse corte aí de despesas para aumentar a eficiência operacional. Será que isso vai acontecer no Brasil? Aí eu peguei uma notícia que saiu também semana passada, logo depois da divulgação de resultado, aqui no Brasil. Então olha que legal, ó. FedEx compra sistema para centro logístico em Cajamar e avança investimentos no Brasil. Quando você vê esse highlight, parece que o Brasil, até porque ele está, né, melhorando, ou seja, a economia está dando uma retomada forte em relação aos outros países chaves aí para a FedEx, aqui parece que as coisas elas não vão, né, sofrer todo esse processo de otimização de despesa. Legal, né? Então, ó, o equipamento, eles compraram uma Sorter, né? O equipamento tem aproximadamente 2 km de esteiras automatizadas e atua desde a seleção do produto até a triagem do pedido para expedição, completando os serviços de logística para o comércio eletrônico. Então, aqui no Brasil, parece que a coisa já está retomando num ritmo melhor do que está acontecendo lá fora. Lá fora está começando a desacelerar forte, aqui está começando a acelerar fortemente os resultados. Então, aqui os investimentos vão se manter. Em outras operações do mundo, provavelmente vai ter bastante corte. E aqui no Brasil, a gente percebe que eles estão fazendo bastante investimentos, né? Então, essa unidade de Cajamar, ela foi inaugurada em 2020. Após investimentos de 5 milhões de dólares, tem capacidade para processar cerca de 3 mil pedidos por hora e é o maior centro de distribuição logístico aqui da FedEx na América Latina. Essa Sorter é uma esteira que ela vai fazendo toda a parte de separação, como o próprio nome diz, Sorter, de forma automática. Isso aumenta drasticamente a produtividade ali da operação de separação de produtos e até preparação para envio, né, ou despacho ali para o consumidor final. E eles estão visando bastante o crescimento do e-commerce aqui no Brasil. Então a gente percebe aí que, né, a FedEx como um todo está passando por bastante dificuldade em termos mundiais, mas o Brasil aparentemente não está nesse ritmo aí de desaceleração e a empresa está investindo bastante aqui. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Que bom que pelo menos aqui a unidade do Brasil ela vai estar um pouco munida aí desse processo aí de cortes que vai, né, atingir outras operações da FedEx no mundo. Se você gosta, né, das nossas análises, está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.